Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu estou construindo um motorhome. Já faz algum tempo que eu tenho esse projeto. Eu comecei há um tempo atrás, eu tinha um carro e fiz umas viagens dentro desse carro. Era um Clio, eu removi o banco traseiro e coloquei um colchonete e saí fazendo como se fosse um piloto, um projeto piloto, para realmente sentir se era aquilo que eu queria ou se não, ou eu iria abandonar. Porque como é que você pode dizer que gosta realmente de uma coisa se você não prova? Né? Então eu ouço muita gente dizer que não gosta daquele tipo de carne, não gosta, mas nunca provou. Então eu tinha esse sonho, eu já vinha há um certo tempo me programando, projetando, fazendo cálculos, e vai dar, não vai dar. E aí eu precisava sentir, tirar a prova do negócio, né? Como se fosse tirar a febre, para ver se realmente era. E aí fiz uma viagem, um mini fogareiro, uma garrafa com água, sem geladeira, e fui. Foi bem interessante. Até tem, acho que um vídeo aí, vai ter um vídeo aí. Mas não tem muita coisa, porque eu nunca pensei em contar a minha história, passar as minhas experiências para alguém. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a sentir necessidade em certos assuntos. Por exemplo, no documento do carro, na transformação do carro. E a internet tem muita coisa. Mas tem muita coisa que é vaga, que chega num ponto e daí? Daqui eu faço o quê? Eu sigo para a esquerda ou sigo para a direita? Então tem fatos, por exemplo, hoje ficou pronta a documentação do motorhome. Aprovou o Inmetro, a vistoria passou na primeira. Só assim, uma coisa que quero falar em vistoria do Inmetro. Vá o mais certo possível. O mais simples possível, mas o mais certo possível. Se o teu é um micro-ônibus, não vá sem os para-barro. Porque está na lei. Ele é um ônibus e ele precisa de para-barro. Então, esses detalhes. Dê uma atenção especial à mecânica, pivô, bucha de estabilizador. Um outro detalhe que eu não sabia. A Kombi, se não tiver a barra estabilizadora, não aprova. Então, claro, talvez tenha algum lugar que passe sem a barra estabilizadora, mas na minha região não aprova. Então são esses detalhes que às vezes não tem esses detalhes e às vezes você fica se batendo. E já faz um certo tempo que eu comecei a lidar com a documentação. Teve até um fato interessante. A primeira, eu peguei uma autorização no Detran e a pessoa que me atendeu lá não colocou a quantidade, a capacidade de ocupantes. Deixou zerado. Cheguei no Inmetro, não dá divergência de informações. Agendei, voltei no Detran, cheguei lá, a pessoa falou que não, quem tinha que resolver era o Inmetro. O Inmetro que tinha que fazer lá e colocar que tem 6 pessoas. Cara, como é que se vai fazer um negócio assim? E aí eu falei, então vamos cancelar essa ordem aí que eu tirei, já paguei, recolhi a taxa. Vamos cancelar, vou fazer outra, não é pelo valor, é pelo incômodo, eu quero resolver. A funcionária já afastou para trás, não dá para cancelar e eu não consigo alterar. E aí? Lá vou eu. Vou pro Detran. Saio do Detran, quer dizer. Saio do Detran e vou para casa. E aí? E agora? Larguei aquilo, vou regular os freios, Entrei embaixo do caminhão, escapou a chave, fiquei com o dedo roxo. É tudo assim, é tudo detalhezinho. Falei, abandonei. Hoje é dia 13, não vou fazer mais nada. Chega, larguei a caixa de ferramenta, fechei o ônibus e fui para dentro de casa. Tomei um gole de pinga e deixei quieto. Aí, no dia seguinte, acordei com a ideia na cabeça, eu vou no despachante. Fui no despachante. Claro que aí vai ter um custo do despachante. Ele também precisa sobreviver. Resolveu.
Ele cancelou a ordem, fez outra ordem e eu fui no outro dia fazer a vistoria. Cheguei lá, cheguei antes das 8 horas abriu, 8h30 eu encostei na entrada, você entrega pro avaliador, né? E ele me perguntou onde estava o macaco, chave de roda, e aí dali para frente você não entra mais. Não tem imagem, porque até então eu não pensava em divulgar a minha vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Mas como eu comentei no começo do vídeo, como falta muita informação, tem muita coisa, principalmente no YouTube, mas tem coisa que vai até um ponto e acaba, e você não sabe para onde prosseguir. Então eu vou colocando a minha história de vida, que quem sabe possa ajudar alguém. E aí, voltando à história pensando em Inmetro, cheguei lá, na primeira ele colocou, testou suspensão, testou pisca, testou parte mecânica, entrou embaixo. Nossa, eu não imaginava. Ele conferiu até a autorização das faixas refletivas, se era autorizado pelo Departamento de Trânsito. Um negócio assim muito interessante. Gostei muito, achei que é o certo, porque aí você vai estar certo, o carro vai estar conferido e pronto para trabalhar, né? Então, para andar, não trabalhar, não é mais um ônibus para trabalhar, ele é um carro de passeio agora. Documentado, inspecionado e vistoriado. Estou muito feliz, por isso que estou gravando esse vídeo, porque agora há pouco eu até entrei no site do Detran e estava já aprovado lá a documentação, como motor casa. Então, quero apresentar a minha casinha, como ela foi para o Inmetro fazer a vistoria. Então, muito simples. Eu coloquei um balcão, com um balcãozinho, deixei no caso 4 lugares aqui, e com um motorista e mais um passageiro ali, dão 6 ocupantes. Tudo muito simples. Fiz umas cortinas, peguei um lençol, cortei, costurei à mão, fiz umas cortinas, porque alguns lugares pedem que você seja vedado. Pintei as janelas, isolei a porta lateral, fiz uma porta nova, claro, e usei o banco traseiro. Eu usei o encosto do banco aqui, coloquei aqui como cama. Usei a estrutura, a mesma estrutura, ficou uma mini cama, claro, mas configura uma cama. O que precisa? Para configurar a motorhome precisa, no mínimo, ter uma escrivaninha, uma mesa, as poltronas, claro. E o seguinte, as poltronas tem que estar com o cinto de segurança preso na estrutura do ônibus. Então, se você vai fazer artesanal, você já vai lá e leva ele com os bancos do ônibus. Porque aí não tem eles reclamar, achar que está errado, que não pode aquilo. O banco veio parafusado de fábrica e o parafuso está preso na estrutura do ônibus. Foi o que eu fiz. Passou na primeira. Com meia hora lá dentro, o cara a atendente já falou, o senhor aprovou. Então, assim, a simplicidade, claro. Não pode ter uma porta sem forro, as laterais têm que estar com todas as forrações, né? O teto tem que estar ok. Então, assim, tentar ser o mais certo possível. Porque aí você aprova de primeira. Até eu vou não tem como filmar por fora, porque está chovendo hoje. Nós estamos aqui já próximo do inverno. A minha região é uma região fria, então eu estou no sudoeste do Paraná. Não vou nem filmar por fora, mas isso é material para outro vídeo,
para mostrar a porta. Vou contar para vocês como eu curvei o ferro da porta, sem prensa, sem precisar subir em cima. Tem muita história. Ontem eu estava arrumando as fechaduras dos vidros do motorista e do caroneiro, um trinco, sei lá o que seria o nome exato daquilo, e eu fabriquei a peça. Então essas coisas eu acho que seria o importante mostrar que tem muita coisa que você paga às vezes que você poderia fazer com a simplicidade. Um pedaço de tubo, uma lima, e você resolve. Muita coisa se resolve e a viagem se torna mais fácil. O seguinte, eu vou mostrar a porta só para vocês terem uma ideia de como ela ficou. Assim, no básico, né? Então, aqui está. Eu coloquei um corrimão, que é o próprio que tinha na porta, a fechadura, que todo mundo usa, né? E fecha igual a geladeira. Então, essas coisas. Pô, quando eu já imaginava como que eu ia fazer. Eu queria comprar um que já viesse com a porta. O meu maior medo era a porta. E a porta tá feita, tá pronta. Sabe? Funciona igual uma maravilha. Não bate, não tem vibração. Curvei, coloquei as dobradiças no lugar certo. É esse negócio. Então, é igual aqui, a questão dos trincos, dos trincos, fechadura, sei lá qual é o nome, que vai nas janelas ali. Isso eu não sei porque os donos anteriores, porque isso aqui teve... O ônibus tem mais de 25 anos, então ele teve vários donos, ele teve vários motoristas. Não sei por que as pessoas se retirou, ou se afrouxou o parafuso e caiu. Por que não apertou, não colocou de volta? Não dá para entender o ser humano. Cara, era só apertar. Né? Então, esses detalhes aí foram fabricados, foram ajeitados. Só não está montado porque eu pintei e a peça a tinta não puxou, eu pintei ontem. Então hoje eu realmente não resolvi. Eu preciso ficar do lado de fora, segurar o parafuso, apertar, aquela coisa toda. Então hoje vai ficar sem. Vai ficar assim. Mas nos próximos vídeos, depende até do que vai surgindo. Agora eu vou começar a desconstrução disso. O meu projeto é totalmente diferente do que está aqui. Eu já tenho material para fechar essas janelas, para retirar aquela porta traseira lá, aquela lá vai sair. Os ferros para fechar aqui, o material já está aí, já está comprado. Então essa é uma questão de dia, de tempo bom, né, de sol, para poder fazer esse serviço. E se chover também, depois que tiver arrancado, tem que fazer, deixa que molhe. Esses bancos vão sair, aquela cama vai sair, então o projeto que eu criei na minha cabeça, primeiro ele nasce na cabeça da gente, depois ele vai para o papel, e depois ele vai para a obra, vai para se tornar físico. Né? Então, é totalmente diferente do que está aqui. Aqui foi só um provisório para realmente fazer o Inmetro que precisava, que é o mais simples possível, mas o mais certo possível. Então, a questão é de poucos dias, aí eu vou começar a arrancar isso aqui e construir. Fechar a janela e fazer o resto do que precisa. Claro que esse é um projeto para vários dias, vários meses, e aí eu vou postando o material para vocês. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida e quiser deixar os seus comentários, ou às vezes até uma ideia melhor, quando eu estiver fazendo algo e realmente, porque eu não sou o dono da verdade, não sou conhecedor de tudo. Então, se realmente alguém tiver uma sugestão ou algo que possa acrescentar, ou agregar, ou tornar até mais fácil meu serviço, eu agradeço. Tá? Tudo de bom para vocês e uma ótima semana.